Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, então eu trouxe aqui o conteúdo para a gente dar uma revisada, uma retomada, que é o aposto e vocativo, tá? Nós vamos então falar sobre o que é cada um deles e colocar alguns exemplos. Primeiramente, nós vamos falar sobre o aposto. O que é um aposto? O aposto, ele serve para explicar um termo dentro de uma oração, ou até mesmo explicar uma outra oração, tá? Essa é a função dele. Então, ele se dá em três tipos: explicativo, enumerativo e o especificativo. O que é o aposto explicativo? O aposto explicativo é aquele que eu explico de quem que eu estou falando. Por exemplo, ó, Adriana Esteves, atriz principal da novela Avenida Brasil, ganhou um prêmio. Então, ó, eu tenho a oração aqui. De quem que eu tô falando? Eu tô falando da Adriana Esteves. Mas agora eu preciso explicar quem é essa Adriana Esteves, porque de repente pode ter uma outra Adriana Esteves e eu não sei quem é. Então, a função do aposto explicativo é isso, explicar de quem que esse termo, de quem que eu tô falando nessa oração. Então, eu estou falando da Adriana Esteves. Então, qual que é o meu aposto aqui? A atriz principal da novela da Avenida Brasil. Então, tudo isso aqui, ó, é o meu aposto explicativo, porque eu estou explicando quem que é essa Adriana Esteves, né? Poderia ter uma outra pessoa com esse nome e não fosse atriz, de repente. Então, eu teria que explicar quem que é essa Adriana Esteves. Então, a função desse aposto explicativo é isso. E um outro detalhe, um detalhe muito importante. Todo aposto explicativo, ele sempre tem que vir no meio de vírgulas. Por exemplo, Adriana Esteves, vírgula. Atriz principal da novela Avenida Brasil, vírgula, ganhou um prêmio. Então, sempre que a gente vai colocar um aposto explicativo dentro da oração, ele sempre vai ter que estar no meio de duas vírgulas, tá? Então, prestem bastante atenção a isso, se atenham a isso, porque sempre vai ter que ter a vírgula o aposto, né, o aposto explicativo sempre tem que estar entre duas vírgulas, ok? E aí nós vamos ver então o enumerativo. Agora é um outro tipo de aposto. Esse aposto, ele serve para enumerar ações feitas por esse termo da oração. Por exemplo, aqui, ó. Já estudei 3 instrumentos musicais: piano, violão e guitarra. Então, ó, quem que tá exercendo a ação ali? Não sou eu, ó. Eu, né, no caso não aparece o eu, mas a gente já sabe que tá ali, ó. Já estudei. Quem que estudou? Eu. Mas o que eu estudei? Então, eu vou ter que enumerar o que eu estudei. Então, ó, eu estudei instrumentos musicais. O que eu estudei, então? Piano, violão e guitarra. Então, olha aqui, eu enumerei os termos da minha oração, tá? Dos termos que eu estou falando, o que eu estudei, né? Então, ó, enumerei aqui piano, violão e guitarra. Eu enumerei os instrumentos musicais, os instrumentos que eu havia estudado, tá bom? E outra coisa, um detalhe bem legal, que eu acho que o enumerativo, ele é um dos mais fáceis, porque ele sempre vai ter 2 pontos. Tem 2 pontos, aposto enumerativo, tá bom? E agora a gente vai para o especificativo. O que é especificativo? É quando a gente especifica algo, tá? Por exemplo, se eu falar assim, o aluno do 8º ano chegou atrasado. Tudo bem, o aluno do 8º ano. Mas tem quantos alunos no 8º ano? Eu vou saber qual que é esse aluno? Aí, quando eu falo o nome desse aluno, aí a gente acaba sabendo quem que é esse aluno que chegou atrasado, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. O escritor José de Alencar escreveu Iracema. Se eu colocasse assim, ó, o escritor que escreveu Iracema. Aquela pessoa que tem um conhecimento maior, que já leu o livro, já vai saber quem é que escreveu Iracema. Mas se é uma pessoa que não sabe ou que nunca leu o livro, né, não vai saber dizer para mim que escritor que é. Então, o aposto especificativo serve para especificar quem é o escritor. Ou quem é o aluno do 8º ano que chegou atrasado, tá? Então, essa é a função do aposto especificativo. Ele especifica o termo da oração, de quem que eu tô falando, tá? Então, não é um escritor qualquer, é José de Alencar, tá bom?
E agora, então, a gente vai falar sobre o nosso vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é a coisa mais simples que tem, é o chamamento. É como a gente chama alguém. Por exemplo, Vinícius, vem aqui me fazer um favor. Eu não chamei o nome Vinícius? Então, Vinícius é um chamamento, é um vocativo, tá? E aí tem alguns detalhezinhos para a gente saber quando a gente coloca a vírgula nesse vocativo. Porque a gente sabe, vocativo é fácil, pô, é como chama a pessoa, né? Então, tranquilo. Mas agora a gente tem que saber onde a gente vai usar a vírgula. Por exemplo, aqui, ó. Roberto, quem lhe disse isso? Né? Ó, Roberto, quem lhe disse isso? Então, ó, eu tenho aqui o meu vocativo, que é Roberto, e ele está no quê? No início da oração. Não está no início da oração? Sim, então sempre que o vocativo estiver no início da oração, a vírgula vai depois dele. Sempre depois do vocativo, tá? O vocativo está no início da frase, a vírgula vai depois dele, tá bom? A outra oração aqui. Ouça, Thaís, aquele som, né? Ouça, Thaís, aquele som. Pontinho de exclamação aqui. Ouça, Thaís, aquele som. Então, olha lá. Aonde que está o meu vocativo? Tá aqui no meio, tá bem no meio da minha oração. Então, quando o meu vocativo está no meio da oração, ele vai ter que estar entre duas vírgulas. Então, eu vou ter que colocar uma vírgula antes do meu vocativo e uma vírgula depois do meu vocativo, tá? Então, eu tenho que prestar bastante atenção na posição do vocativo para saber onde eu vou pôr essa vírgula, tá? Depois aqui, eu tenho uma outra oração. Você sabe o que eu quero dizer, Amanda? Você sabe dizer o que... desculpa, gente, ó. Você sabe o que eu quero dizer, Amanda? Né? Então, você está fazendo uma afirmação. Você sabe o que eu quero dizer, Amanda, tá? Então, olha lá. Onde está o meu vocativo? Está no final da minha oração. Então, quando o meu vocativo está no final da oração, a vírgula vem antes do vocativo, tá? Então, vamos só lembrar, então. O aposto explicativo é quando eu explico o termo da oração. Igual eu coloquei, Adriana Esteves. Eu estou explicando quem que é essa Adriana Esteves. Ah, ela é uma atriz da novela, né? Enumerativo é quando eu enumero este termo. Por exemplo, eu estava falando que eu estava estudando os instrumentos musicais. Só que eu enumerei quais instrumentos, porque é mais de um, ó, instrumentos musicais. Então eu enumerei quais são esses instrumentos: piano, violão e guitarra. Lembrando que, não esqueçam, voltando aqui para o explicativo, o aposto explicativo, ele sempre tem que estar entre duas vírgulas. Então, eu coloco uma vírgula antes do meu aposto, no início do meu aposto aqui, e depois, quando eu termino de escrever o meu aposto, eu acrescento outra vírgula. Então, meu aposto ele tem que estar entre vírgulas, tá? O enumerativo sempre vai ter 2 pontos, tá? Então, sempre tem 2 pontos o enumerativo. E o especificativo é quando eu especifico quem é, né? Não basta só falar o escritor, não basta só eu falar o aluno, eu tenho que especificar quem é, não é verdade? E aí, então, os vocativos, né? Até eu coloquei um exemplo de vocativo, ó. Melissa, vem aqui, né? Então, aqui eu tenho o vocativo, ó, viu que eu falei, ó, coloca a vírgula, venha aqui. Então, por exemplo, ó, no início, que eu falei, se o vocativo ele está no início da frase, né? Ele é o primeiro aqui no início, a vírgula vai depois dele. Se ele está no meio, eu vou ter que colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois desse vocativo. Se ele está no fim da oração, eu vou colocar a vírgula antes do vocativo, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, tá? Um abraço bem apertado e se cuidem, pessoal. Continuem se cuidando, tá bom?